Seja muito bem-vindo ao canal O Relator Sombrio. Feche os olhos por um momento e visualize o mapa do Brasil. Durante décadas, o imaginário popular e as manchetes dos telejornais nos condicionaram a acreditar que a violência extrema, aquela capaz de paralisar cidades e desafiar o Estado, era uma exclusividade das metrópoles do Sudeste. Crescemos ouvindo sobre as guerras nos morros do Rio de Janeiro ou sobre a hegemonia do crime nas periferias de São Paulo. Mas eu preciso que você apague essa imagem agora mesmo. A realidade sofreu uma mutação brutal. A geografia da letalidade deslocou seu eixo gravitacional, saindo do asfalto das grandes capitais industriais para se embrenhar na vastidão verde da Amazônia e nas costas ensolaradas do Nordeste. O que vamos revelar neste dossiê não é apenas uma mudança estatística. É a exposição das vísceras de um país que sangra longe dos olhos da justiça, movido por uma engrenagem bilionária de dinheiro, poder e silenciamento. Hoje, nós faremos um mergulho sem volta no panorama exaustivo da violência e da criminalidade estrutural que assolou o norte e o nordeste do Brasil entre 2020 e 2025. Não se trata de uma coleção de casos aleatórios. Estamos diante de um fenômeno geopolítico onde a Amazônia deixou de ser apenas um santuário ecológico para se converter em um hub logístico do crime transnacional, e o Nordeste tornou-se o tabuleiro onde as maiores facções do continente disputam rotas de exportação e lucros exorbitantes, com uma selvageria que beira o terrorismo. Prepare o seu psicológico. O nível de detalhe que traremos sobre o martírio de Bruno Pereira e Dom Phillips, sobre a execução fria da família de Zé do Lago e sobre a anatomia do medo nessas regiões exige coragem para ser ouvido. Este roteiro é longo, denso e necessário. Vamos dissecar inquéritos, relatórios de inteligência e a falência das respostas estatais. Se você busca entender como o capital do crime financia a barbárie e como a vida humana se tornou um ativo descartável nessa equação econômica macabra, você está no lugar certo. Nenhum evento recente ilustra com tanta clareza e dor a falência do Estado brasileiro na Amazônia quanto o duplo homicídio ocorrido em 5 de junho de 2022, no Vale do Javari. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips não foram vítimas de um assalto que deu errado. Eles foram caçados, emboscados e executados porque representavam uma ameaça direta ao fluxo de caixa de uma máfia consolidada na fronteira. Para entendermos a magnitude desse crime, precisamos dissecar quem eram essas vítimas e o que elas enfrentavam. Bruno, um dos maiores especialistas em povos isolados da FUNAI, havia se tornado uma pedra no sapato dos criminosos. Afastado de suas funções oficiais por pressões políticas em Brasília, ele continuava atuando na capacitação dos indígenas para que eles mesmos fiscalizassem seu território. Ele ensinava a usar drones, a mapear invasões, a produzir provas. Ele estava cortando o mal pela raiz, ou seja, interrompendo a extração ilegal que gerava riqueza para os bandidos. Dom Phillips, um veterano correspondente internacional, estava ali para documentar essa luta. Ele escrevia um livro intitulado Como Salvar a Amazônia. A ironia trágica é que a própria Amazônia, dominada pelo crime, o engoliu. No dia do desaparecimento, eles navegavam pelo rio Itaquaí, voltando da comunidade São Rafael para a Atalaia do Norte. O trajeto era conhecido, mas o perigo era iminente. Bruno já havia recebido inúmeros bilhetes com ameaças de morte. Ele sabia que sua cabeça estava a prêmio, que havia dinheiro oferecido pela sua eliminação. A emboscada foi covarde. Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, Jefferson da Silva Lima e Ozenei da Costa de Oliveira, homens que viviam da pesca ilegal de pirarucu e tracajá, espécies protegidas que valem fortunas nos mercados clandestinos da Colômbia e de Letícia, interceptaram o barco. A perícia e a reconstituição do crime revelaram uma brutalidade mecânica, tiros de espingarda de caça, munição letal usada para abater grandes animais
foi disparada contra 2 homens desarmados, mas a morte não foi o fim. O que se seguiu foi uma operação de ocultação de cadáveres que demonstra a certeza da impunidade. Os corpos foram levados para dentro da mata de Igapó, esquartejados, queimados parcialmente e enterrados. A intenção era clara: fazê-los desaparecer para sempre, transformando o caso em apenas mais um mistério da selva, sem corpo, sem crime, sem prejuízo para os negócios. A demora na resposta inicial do Estado foi escandalosa. Enquanto o mundo cobrava notícias, as autoridades locais e federais batiam cabeça, perdendo horas preciosas. Foi a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Univaja, que, com recursos próprios e conhecimento ancestral do território, liderou as buscas iniciais, provando que ali o Estado é uma figura ausente. O desenrolar jurídico entre 2024 e 2025 foi um calvário para as famílias. A defesa dos acusados adotou uma estratégia de guerrilha jurídica. Tentaram anular os processos alegando cerceamento de defesa, tentaram desqualificar as provas e, em uma manobra para ganhar tempo, solicitaram a transferência do júri popular de Tabatinga para Manaus. O argumento? A comoção social na região impediria um julgamento justo. Mas a verdade subjacente é o medo. Em cidades pequenas da Amazônia, o poder do dinheiro do narcotráfico e da pesca ilegal compra silêncios e influencia vereditos. Em 2024, tivemos momentos de angústia quando o Tribunal Regional Federal da Primeira Região chegou a retirar acusações específicas contra um dos réus por falta de prova material direta da execução, mantendo apenas a ocultação. Parecia que a justiça estava escorrendo pelos dedos. Porém, a Polícia Federal não encerrou o caso com a prisão dos executores. A investigação de segunda camada foi fundamental. Em novembro de 2024, novos indiciamentos apontaram para os mandantes intelectuais, figuras sombrias como Colômbia, que operavam a lavagem de dinheiro da pesca ilegal. Ficou comprovado que a morte de Bruno e Dom não foi um desentendimento de Rio, mas uma encomenda paga. Havia uma estrutura financeira que precisava eliminar Bruno para continuar lucrando. O caso Bruno e Dom permanece como uma ferida aberta, um lembrete constante de que a soberania brasileira na Amazônia está refém de grupos que possuem armas de guerra e contas bancárias recheadas com o capital da destruição. Se o caso de Bruno e Dom atraiu os holofotes do mundo devido à presença de um jornalista britânico, o massacre que ocorreu em São Félix do Xingu, no Pará, representa a tragédia invisível, aquela que acontece longe das câmeras e que vitima o brasileiro comum que ousa dizer não ao crime organizado. Em janeiro de 2022, a família de José Gomes, conhecido como Zé do Lago, foi exterminada. Zé, sua esposa Márcia Nunes e a enteada Joane Nunes, de apenas 17 anos, foram encontrados mortos na propriedade onde viviam há mais de 2 décadas. Este crime carrega em si a síntese da disputa fundiária na Amazônia, a eliminação física de quem ocupa a terra para que ela possa ser grilada, vendida e transformada em lucro rápido para a pecuária ou garimpo ilegal. São Félix do Xingu não é uma cidade qualquer. É um município que frequentemente lidera os rankings de desmatamento e de emissão de gases estufa no Brasil. É um território onde a lei é ditada pela bala. Zé do Lago não era um militante político, não tinha filiação partidária, não dava entrevistas. Ele era um homem simples, um ribeirinho que amava a natureza. Seu projeto de vida era repovoar o rio Xingu com tartarugas. Ele criava os filhotes e os soltava. Um trabalho de formiguinha que incomodava profundamente os pescadores predatórios e os grileiros vizinhos. Para a lógica capitalista selvagem que impera na região, manter a floresta em pé e o rio vivo é um desperdício de dinheiro. A preservação atrapalha a expansão. A dinâmica do crime foi de uma frieza atroz. A perícia encontrou 18 cápsulas de munição no local. 18 disparos contra uma família. O corpo de Zé do Lago foi encontrado na água, o de sua esposa próximo à casa, e o da jovem Joane também abatido sem chance de defesa.
O detalhe que desmonta qualquer tese de crime comum é o fato de que nada foi levado. Na casa havia pertences, havia ferramentas, talvez houvesse até algum pequeno valor em espécie, mas os assassinos não tocaram em nada. Eles não foram lá para roubar, foram lá para limpar a área. Foi uma execução encomendada, paga com o dinheiro sujo de quem queria aquela terra livre de seus guardiões. A investigação deste caso arrastou-se com uma lentidão que beira a cumplicidade. Diferente do caso do Vale do Javari, aqui não houve pressão diplomática imediata do Reino Unido ou da ONU. A Polícia Civil do Pará enfrentou a dificuldade clássica da lei do silêncio. Em regiões dominadas pela grilagem, ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém sabe. As testemunhas têm medo de falar porque sabem que o próximo alvo podem ser elas. A cabeça de quem denuncia tem preço e o pagamento é feito à vista pelos pistoleiros de aluguel. A Comissão Pastoral da Terra, CPT, denunciou incansavelmente que a morte de Zé do Lago foi um recado para todos os pequenos agricultores e ribeirinhos. Saiam ou morram. Até o ano de 2025, o desfecho judicial definitivo para os mandantes ainda permanecia nebuloso, perdido em inquéritos que vão e vêm, enquanto a terra onde a família viveu e morreu continua sendo cobiçada. O caso da família de Zé do Lago nos obriga a encarar uma realidade dura. No interior do Pará, a vida de uma família inteira vale menos do que alguns hectares de pasto ou alguns gramas de ouro. A impunidade não é uma falha do sistema, ela é parte do modelo de negócios da grilagem. O assassinato é um investimento que garante a posse da terra e o futuro rendimento da atividade ilegal. Enquanto o Estado brasileiro não conseguir quebrar essa lógica econômica, enquanto não seguir o rastro do dinheiro que financia esses pistoleiros, massacres como o de São Félix do Xingu continuarão a ser a rotina macabra da nossa fronteira agrícola. Se a violência na selva visa o controle da terra, a violência nas estradas e periferias do norte revela um sadismo que mistura misoginia com uma ganância mesquinha por bens materiais e recursos financeiros. A transição de 2023 para 2024 nos confrontou com a face mais perversa do ser humano. Vamos analisar, com a lupa da medicina legal e dos autos processuais, 2 casos que mancharam de sangue a história do Amazonas. O primeiro é o da venezuelana Julieta Hernández. Julieta não era apenas uma turista, era uma artista mambembe, uma mulher que viaja com um orçamento quase inexistente, confiando na solidariedade. Em dezembro de 2023, ela pedalava pela BR-174, no município de Presidente Figueiredo. O que parecia ser uma parada segura no refúgio Ponto de Apoio, transformou-se em uma câmara de tortura. Os proprietários do local, Tiago Agles da Silva e Deliomara dos Anjos Santos, não viam ali uma hóspede, mas uma oportunidade de lucro imediato, por menor que fosse. A investigação revelou uma dinâmica de horror. Tiago, sob efeito de drogas, tentou roubar o celular de Julieta. Diante da resistência dela, a situação escalou para uma violência sexual brutal. O detalhe que causa náusea é a participação ativa da esposa, Deliomara. Enciumada e cúmplice na busca por apropriar-se dos bens da vítima, ela jogou álcool em Julieta e ateou fogo enquanto a artista ainda estava viva. A autópsia confirmou a asfixia mecânica e as queimaduras. O corpo foi enterrado no quintal, como se fosse lixo, coberto por vegetação e entulho. Durante dias, o casal seguiu sua vida, tentando vender os pertences da vítima para fazer dinheiro, enquanto a comunidade artística internacional gritava por respostas. A condenação dos dois em 2025, embora pesada, expôs como a vida de uma mulher viajante é precificada barato nas rotas da Amazônia. Saindo da estrada e entrando no submundo de Manaus, encontramos um caso que redefine o conceito de maldade humana. O assassinato de Débora da Silva Alves, grávida de 8 meses, não foi apenas um ato isolado de um psicopata. Foi uma operação familiar,
movida pela ganância e pela recusa em dividir recursos financeiros. O assassino principal, Gil Romero Machado Batista, contou com uma rede de apoio que incluía sua própria esposa, Ana Júlia Azevedo Ribeiro, transformando o feminicídio em um projeto de casal. Débora carregava no ventre o filho de Gil Romero, fruto de um relacionamento extraconjugal. Para Gil, aquela criança não era uma vida, era um passivo, uma ameaça direta ao seu patrimônio e ao seu casamento. Ele não queria pagar pensão, não queria dividir seu salário de segurança e não queria o prejuízo social do escândalo. A cronologia do crime, detalhada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, DEHS, é um roteiro de horror. Gil atraiu Débora para uma usina desativada, prometendo entregar um dinheiro para comprar o berço do bebê. Era uma armadilha mortal. Lá, junto com o comparsa José Nilson, vulgo Nego, ele subjugou a jovem. Débora foi asfixiada, teve o pescoço quebrado e os pés cortados para caber dentro de um tonel. Mas o ato seguinte ultrapassa qualquer limite da sanidade. Gil Romero, com uma frieza cirúrgica, utilizou uma faca de pão, faca de cozinha serrilhada, para abrir a barriga da jovem morta e extrair o feto, o pequeno Arthur. O bebê foi retirado, colocado em um saco de estopa com restos de obra e jogado separadamente no rio, como se fosse entulho. O corpo de Débora foi encharcado com óleo diesel dentro do tonel e incendiado, numa tentativa de destruir o DNA e impedir a identificação. E onde entra a esposa, Ana Júlia? A investigação apontou que ela não foi uma espectadora passiva. Ela sabia da gravidez e do relacionamento. Quando o crime veio à tona, ela mentiu em depoimento oficial à polícia, tentando criar álibis para o marido e despistar as investigações. A polícia descobriu que ela tinha conhecimento do plano, ou, no mínimo, atuou ativamente para acobertar o assassino após o fato, ajudando na logística de fuga e ocultação. Houve, segundo as autoridades, um pacto de silêncio entre o casal para proteger a honra e o dinheiro da família, custasse o que custasse. Gil fugiu para o Pará, mas foi caçado. Ana Júlia teve a prisão decretada por interferir nas investigações e colaborar com a impunidade. A revolta em Manaus foi tamanha que a população tentou invadir a delegacia. O caso Débora Alves expõe uma anatomia monstruosa, um pai que esquarteja o filho para não pagar despesas e uma esposa que acoberta a barbárie para manter o status quo do casamento. Ao descermos para o Nordeste, deparamo-nos com uma Bahia que sangra. O Estado tornou-se o fiel da balança na guerra entre o PCC e o Comando Vermelho, com facções locais como o Bonde do Maluco, BDM, servindo ora como aliadas, ora como inimigas, numa dança das cadeiras que custa milhares de vidas e movimenta milhões em recursos ilícitos. A cidade de Jequié é o exemplo máximo dessa distopia. Localizada num entroncamento rodoviário estratégico para o escoamento de cargas e drogas, a cidade viu sua taxa de homicídios explodir. Mas o dado que exige nossa atenção total é a letalidade policial. Em 2023, a Polícia Militar na Bahia não apenas combateu o crime, ela produziu mais cadáveres do que a própria guerra de facções em Jequié. A relação estatística é aberrante. A cada morte provocada por bandidos, a polícia matou mais de uma pessoa. Isso transformou a cidade em um campo de extermínio oficial. As operações policiais lá não visam prender ou descapitalizar o tráfico, apreendendo seus ativos financeiros. Visam a eliminação física. Moradores relatam invasões de domicílio na calada da noite, onde jovens, muitos sem antecedentes graves, são executados sumariamente sob a rubrica de autos de resistência. Em Salvador, a crueldade atingiu o ápice na chacina dos motoristas de aplicativo. Precisamos detalhar o calvário desses trabalhadores. Sávio, Alisson, Daniel e Genivaldo não eram criminosos. Eram homens que viviam da renda diária de suas corridas.
A emboscada foi preparada com requinte de crueldade na comunidade da Mata Escura. Traficantes solicitaram corridas simultâneas para o mesmo local. Ao chegarem, os motoristas foram rendidos sob a mira de fuzis. O que aconteceu nas horas seguintes foi descrito pelo único sobrevivente como um cenário de guerra. Eles foram levados para um barraco de madeira, o Tribunal do Crime. Lá, foram espancados e torturados psicologicamente. Os traficantes revistaram seus celulares, buscando contatos de facções rivais ou da polícia. Não encontraram nada. Mesmo assim, a ordem de execução veio de dentro do presídio. A lógica do tráfico não admite erro. Na dúvida, mata. Eles foram executados com tiros a queima-roupa e golpes de facão. O objetivo não era apenas matar, mas enviar uma mensagem de terror para quem ousasse entrar na favela sem autorização, controlando o fluxo de pessoas e protegendo o comércio de drogas. No Ceará, a violência policial não é um acidente. Em muitos casos, ela operou como uma instituição paralela. A chacina do Curió, embora iniciada em 2015, teve seus capítulos finais e mais dolorosos escritos agora, entre 2023 e 2024, durante os julgamentos. Para entender a gravidade, precisamos voltar à noite do crime. Após a morte de um policial militar, a resposta da corporação não foi investigar, foi vingar. Dezenas de policiais, alguns encapuzados, outros com a farda do Estado, invadiram a região da Grande Messejana. Eles desligaram os rádios das viaturas e cobriram as placas. O que se seguiu foi uma caçada cega. Eles não buscavam os assassinos do colega, buscavam qualquer jovem que estivesse na rua. 11 pessoas foram mortas. Eram estudantes, trabalhadores, gente que estava na calçada conversando ou voltando do trabalho. Não havia ficha criminal, não havia confronto. Houve execução. Os julgamentos de 2023 e 2024 foram extenuantes. Duraram dias, vararam madrugadas. O Ministério Público teve que lutar contra uma defesa poderosa, financiada por associações que arrecadaram dinheiro para proteger os réus. As mães do Curió, mulheres que perderam seus filhos, tiveram que reviver o trauma em depoimentos dolorosos, ficando frente a frente com os assassinos fardados. As sentenças condenatórias, algumas somando mais de 270 anos de prisão, foram históricas. Foi a primeira vez que o Estado brasileiro reconheceu, de forma tão contundente, a existência de grupos de extermínio dentro da PM do Ceará. Mas a vitória foi amarga. A demora de quase uma década permitiu que muitos responsáveis vivessem livres, recebendo salários públicos, enquanto as famílias das vítimas adoeciam na miséria e na depressão. Se o caso do Curió foi uma resposta desorganizada de vingança, a chacina de Camaragibe, em setembro de 2023, foi uma operação de guerra familiar planejada. Tudo começou com um tiroteio no bairro de Tabatinga, onde 2 policiais morreram ao tentar abordar Alex da Silva Barbosa. Alex também foi baleado, mas fugiu. A partir desse momento, a hierarquia da Polícia Militar de Pernambuco pareceu ruir, dando lugar a um esquadrão da morte. Nas horas seguintes, a inteligência policial foi usada não para prender Alex, mas para mapear sua árvore genealógica. Viaturas oficiais e carros descaracterizados, movidos a ódio e corporativismo, foram até a casa dos parentes de Alex. 3 irmãos dele, Ágata, Amerson e Apuinã, foram tirados de casa e executados no meio da rua. Um deles transmitiu os momentos finais em uma live no Instagram, um grito de socorro digital que o mundo viu, mas a polícia ignorou. Mas a sede de sangue não cessou. A mãe de Alex, Maria Alves, e uma outra parente foram localizadas em um canavial no município vizinho de Paudalho. Elas foram executadas com tiros na cabeça. A mensagem era clara: se você mexe com a polícia, nós apagamos sua linhagem inteira. A operação durou dias e resultou na morte de Alex e de mais 5 membros inocentes de sua família.
O desfecho jurídico deste caso em 2025 é o que mais revolta. Apesar das evidências, dos vídeos, dos testemunhos e da brutalidade óbvia, o Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus para vários policiais envolvidos. O argumento técnico-jurídico serviu para mascarar uma realidade política. É muito difícil manter policiais presos no Brasil quando eles matam em nome da corporação. Eles respondem em liberdade, com seus vencimentos muitas vezes mantidos, enquanto a família dizimada de Camaragibe não recebeu sequer um pedido oficial de desculpas, muito menos a devida reparação financeira do Estado. O que acabamos de narrar não é roteiro de filme. É o Brasil real. De Manaus a Recife, passando pelo interior da Bahia, a vida humana tornou-se a moeda mais desvalorizada do mercado. O dinheiro do tráfico compra armas, compra silêncio e compra poder. E quando o Estado, que deveria ser o garantidor da lei, entra no jogo usando os mesmos métodos dos bandidos, tortura, execução e vingança, a sociedade entra em colapso. As chacinas de Jequié, Curió e Camaragibe e os feminicídios brutais de Julieta e Débora são as feridas expostas de uma nação que perdeu o controle sobre seu próprio território e sobre sua própria humanidade. Enquanto discutimos estatísticas, mães choram sobre caixões fechados e assassinos contam seus lucros ou limpam suas armas, certos da impunidade. Esta foi a segunda parte do nosso dossiê. Se você teve estômago para chegar até aqui, inscreva-se no canal O Relator Sombrio. Nós não trazemos notícias agradáveis. Nós trazemos a verdade que ninguém mais tem coragem de contar.